Por dentro do Português Brasil. Olá! Olá, Sobre o que falaremos hoje? eu tenho uma ideia. Olha só, uma ideia vinda de você. Até fiquei curiosa. Isso vai me zoando. Você irá mudar esse tom de voz assim que escutar o que eu tenho para sugerir. Tá, ok. Me surpreenda. Vamos lá. Vi uma entrevista do professor Jacinto Lemos, no Jornal do Meio-Dia, dizendo que os alunos dos 3 níveis de ensino básico, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, estão encontrando muita dificuldade na construção de textos. A maioria deles não conseguem produzir textos coesos e coerentes. Isso é verdade. E além disso, eu tenho percebido que a escrita dos jovens está cada vez mais precária. São muitos erros de ortografia. Então, ouvindo a queixa do professor, eu tive a ideia de falarmos sobre coesão e coerência textual. Uau! Te surpreendi, não foi? Tenho que admitir que você tem se tornado uma caixinha de surpresas. Mas vamos deixar de blá, blá, blá e discutir primeiro sobre coesão. Vamos sim. Você começa. Ok. A coesão textual é um fenômeno que ocorre na linguística e que tem como função fazer a articulação entre elementos de um texto. Ou seja, ela ocorre quando fazemos o uso de preposições, locuções adverbiais, conjunções, advérbios, causando, assim, uma amarração ou ligação entre as ideias, dando sentido ao texto e deixando-o mais harmônico. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um texto coeso é melhor compreendido porque o autor transmite o conteúdo de forma bem organizada. Isso. Ele organiza o texto, colocando as ideias em sequência, utilizando elementos coesivos que permitem que se faça a introdução de uma nova ideia sem sair ou sem se distanciar do tema em trabalho. Muito bem. E esses elementos utilizados para fazer essas ligações são chamados de elementos coesivos. Esses conectores que são responsáveis pela coesão textual são as conjunções, as preposições, os advérbios conectivos. Existem alguns tipos de coesão textual. São eles: Coesão referencial é quando se menciona elementos que vão aparecer ou que já apareceram no texto. esses elementos são chamados de anáforas, usada para se referir a termos já citados no texto, e catáforas, que serão usadas para fazer referência a termos que ainda serão citados no texto. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras presentes no texto. Para isso são utilizadas expressões adverbiais de lugar, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais e pronomes possessivos. Importante pontuar que esse tipo de coesão é um dos mais utilizados. É a coesão referencial que evita que haja muitas palavras repetidas no texto. E para isso é feito o uso de sinônimos e pronomes. Um outro tipo de coesão é a coesão léxico. Ela ocorre quando há a substituição de um termo por outro no texto. A coesão léxico faz uso de expressões análogas ou palavras para substituir e identificar elementos e termos já utilizados. Uau! Adoro estar na companhia de pessoas inteligentes. Obrigado pela parte que me toca. Eu também me sinto muito bem quando estou com você. Hey, vamos deixar de melação e continuar com a explicação? Boa ideia. Vamos falar sobre a coesão por elipse, outro tipo de coesão textual. Acontece quando se deixa de usar algumas palavras de forma que não haja comprometimento no entendimento das ideias da oração. Sim, isso é possível com o uso de vírgulas no intuito de substituir pronomes, verbos, nomes e até frases inteiras. Também temos a coesão por substituição. Consiste na alternância de uma palavra por outra ou por uma locução adverbial. Corra lá e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nela também há a retomagem de termos que foram citados no texto por meio da anáfora. Fale um pouco sobre coesão sequencial, para fecharmos esse assunto e começarmos a falar sobre coerência textual. Agora, neste tipo de coesão, a continuidade, em relação ao que já foi dito, é dada por meio das conjunções, de conectivos e de expressões. Essas expressões são, por exemplo, embora, em vista disso, diante do exposto. Então, agora vamos falar um pouco sobre a coerência textual? Vamos sim.
A coerência textual também é um conceito essencial para que haja uma boa compreensão das ideias passadas no texto. É ela que permite que o entendimento do leitor se aproxime o máximo possível da ideia que o autor do texto quis passar. Ela também evita as contradições de informações expostas no texto. Tipos de coerência textual. Coerência narrativa é quando é obedecida uma lógica entre as ações e os personagens. E essa obediência também faz com que não aconteça contradições de informações no decorrer do texto. Coerência argumentativa conta com opiniões, exemplos e dados argumentativos para sustentar a conclusão do texto. Coerência descritiva. Nela é feito um retrato das coisas, ambientes e pessoas detalhando suas particularidades. Exato. Então é isso. Esperamos que você tenha gostado. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.